Olá, no programa de hoje nós vamos bater um papo com o professor Carlos Alberto Júlio, que é um brilhante palestrante, foi da CBN durante 11 anos e vai falar sobre o papel dos líderes das empresas atuais em tempos de pandemia. Não perca, volto já. Olá, amigos do Alpha Channel, mais um programa Propaganda e Negócios, e desta vez com um craque, Carlos Júlio, que é consultor, palestrante, autor de livros, foi da CBN durante 11 anos. Carlos, obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Quando você falou um craque e falou Carlos, falasse meu segundo nome, Carlos Alberto, pensei que você ia falar do Carlos Alberto Torres, não do Carlos Alberto Júlio, né? Teve o Carlos Alberto Júlio também, eu não me lembro do jogo, mas foi um craque também. Mas Carlos Alberto Júlio? Você é muito mais craque. Legal, bom te ver. Gentileza sua, bom te ver. Eu fico feliz de te receber, né, nessa fase de pandemia, porque eu tenho visto alguns super executivos têm vindo aqui, todos muito bem treinados, né, todos muito bem preparados, e quando surgiu essa pandemia, eles não sabem o que fazer direito. Mas isso daqui a pouquinho eu te pergunto. Mas antes, eu queria te fazer uma brincadeira aqui. Você esteve alguns anos atrás no Jô Soares. É verdade. Tive duas vezes, aliás. Mas não vou pegar um trecho intelectual, não. O Jô Soares disse que você é parecido com Antony Garotinho. Não está mais, agora não está mais. Posso ver se? Vamos ver se... Você pode, mas eu comecei falando de Carlos Alberto Torres, agora você me compara com Antony Garotinho. Vamos ver? Só o desce mesmo. Vamos lá, vamos ver. Ele é especialista em marketing e um grande vendedor. Eu vou começar com Carlos Alberto Júlio, por favor. Carlos Alberto, o que faz um grande vendedor? Primeiro, ele vende, claro. Vende. É você? Esse era um empório já. Qual dos dois é você? Não, esse maiorzinho sou eu. Você viu que eu ainda não era parecido com o Antony Garotinho, né? Ah, você... Mas isso que eu não sou. Eu não acho, mas tudo bem. Mas antes das eleições... Pra ver isso, nós vamos ver. Vamos botar uma foto sua ao lado do Antony Garotinho, por favor, vamos ver. Meu Deus. Não parece, né? Põe a outra. Tira o óculos. Tira o óculos. É igual. Não, ri que ele não tá rindo de nada agora. Pera aí. Olha aí. É parecidíssimo. Você sabe que antes das eleições, João? Mas é parecidíssimo. Antes das eleições, eu estava no aeroporto de Congonhas empurrando o carrinho, passou uma senhora na minha frente e falou assim: sorte, governador. Aí eu olhava, era comigo aquela. E olha que era parecido mesmo. Você acha? Vai aguentar. Não, eu tentei mudar um pouco. Sua aparência era, não é mais. Não é mais. Mas, meu amigo, vamos falar um pouquinho de você trabalha com muitos executivos, é palestrante, dá cursos, aulas, foi presidente de várias empresas, Tecnisa, HSM, Polaroid, né? Ah, nossa querida Polaroid. Digital House, você criou também, enfim, a sua experiência é fantástica e dá muito curso para executivos. Uhum. O que está acontecendo com esses executivos que têm vindo aqui? Todos eles têm alguns medos, como surgiu um concorrente lá no interior do Ceará, com um aplicativo que pode quebrar a empresa dele e tal, mas agora a maioria não sabe o que fazer. O que está acontecendo? Não, primeiro é o seguinte, primeiro aquela questão que alguém batizou de VUCA, né? Que vivemos num mundo VUCA, um mundo ambíguo, um mundo muito veloz, né? E as mudanças são muito mais rápidas do que nós tínhamos no passado. Mas a questão é assim, é que essa aptidão para mudar, ela significa também o seguinte: quais são os desafios que você se impõe no dia a dia para acompanhar essas mudanças? Porque eu costumo dizer, Décio, que a mudança é uma escada rolante que está descendo e você quer subir. Como é que você sobe uma escada rolante que está descendo? Sendo mais rápida do que a escada. Metaforicamente, o que eu quero dizer? A escada rolante é o mercado e você é a sua carreira ou o seu negócio. Quando as mudanças no mercado são mais aceleradas
que a tua capacidade de mudar, você vai ficar para trás. Só que a questão é, normalmente a leitura que você faz é, eu preciso mudar o negócio, eu preciso mudar a equipe, eu preciso mudar o meu time. Pouca gente fala, eu preciso mudar a mim mesmo. E não existe mudança do outro enquanto não houver a mudança de si próprio. Quão aberto você está para o novo? Porque, Décio, tem uma coisa que eu aprendi de maneira muito dolorida, né? Quando a minha esposa, você sabe, eu fiquei casado há 30 anos, né? Por 30 anos, você conhece a história. E quando a Marisa faleceu, as minhas norinhas foram lá em casa, limparam lá o closet e tudo mais e tal, né? E eu continuei e tal. Alguns anos depois eu resolvi que eu precisava mudar o meu ambiente também para uma nova vida. E resolvi então construir uma outra casa, menor, etc e tal, né? Já estava num outro relacionamento, eu queria mudar fisicamente também tudo que estava à minha volta, né? Bom, e aí quando eu fui fazer a mudança da casa velha para a casa nova, aí é que eu percebi que mudança precisava ser feita. Por quê? Não se tratava mais de tirar as roupas, as bolsas e os sapatos, né? O que você faz com aquele vasinho que você comprou em Lisboa? Você joga fora, você doa? O que você faz? Não estou nem falando de porta-retratos, né, e de fotografias. Mas você começa a tirar. Bom, eu vou levar o mesmo mobiliário? Pera, mas se eu quero o novo, eu vou levar os móveis? Vou levar a mesma roupa de cama? A louça vai ser a mesma? Bom, para resumir, e depois eu faço a relação com a questão da mudança nos negócios e nas pessoas. O que eu aprendi nesse processo é que o novo só entra quando o velho sai. Enquanto você não tirar o velho, não tem espaço para o novo. Isso nas coisas mais simples, né? A camisa nova que você compra e não tira a camisa velha. O jeans novo que você leva para casa e não tira o jeans velho dali. E um monte de gente precisando, né? É verdade. Tá certo? Então, esse é um aspecto importante. Então, olha só, vamos levar agora para a tua pergunta, para não fugir dela. O professor Alvin Toffler, que na minha época de HSM nós o trouxemos ao Brasil algumas vezes, o professor Alvin Toffler, antes de falecer agora com quase 100 anos, 90 e poucos anos, craque, ele cunhou uma frase muito bacana que ele disse assim, mais importante do que aprender é desaprender. E as pessoas ficam falando essa frase, mas não sei se as pessoas entendem o que é isso. Porque desaprender é o que eu desaprendo que não funciona mais para eu colocar naquele lugar o que agora funciona. Esse é o preceito da nova economia, esse é o preceito dos novos tempos, esse é o preceito da cultura digital. Então veja bem, o teu exercício maior é o que é que não funciona que eu tenho que pôr de lado. Mas o que acontece com o nosso apego? A gente mantém... É fácil, né? Não é fácil. Aquilo que eu aprendi, eu mantenho, eu acho que ainda vai dar certo, eu acho que ainda funciona. Então, estilo de liderança antigo, estratégias antigas, processos lineares, né? Processos lineares de trabalho, tudo muito à moda antiga. Aí vem esse jovem que ainda não aprendeu aquele passado e vem só com o novo. Ele não é linear, ele é matricial, ele é rede, ele não é hierárquico. Ele não é vertical, ele é horizontal. Ele não tem medo de errar, então ele inova mais rápido. Porque o que nos inibe de errar? O que nos inibe de buscar o novo? É o erro. Eu não aceito o erro, então só vou naquilo que eu sei. Quando você trabalha na esfera daquilo que você sabe, você não descobre o novo. Porque, olha, você foi um brilhante homem de marketing, você sabe. Criatividade e inovação são duas coisas diferentes. Criatividade é pensar o novo. Isso é um criativo. Inovação é fazer o novo acontecer. Porque tem um sufixo ação, né? Inovação. É fazer o novo acontecer. Essa moçada que vem aí, eles não são punidos pelo erro. Então, o que acontece? O erro é a chance de aprender algo que eu não devo fazer. E aí eu não repito na próxima ação. Eu chamo isso de erro honesto. Né? O que é o erro honesto? Você pode errar, mas tem que errar barato e rápido. O erro que acaba com você é o erro repetitivo, porque você não está aprendendo, ou o erro extremamente caro que o teu bolso ou a tua companhia não pode suportar. Então o que acontece? Vem esse novo, vem esse executivo que você falou.
da velha geração, da chamada economia tradicional ou velha economia. Ele vem com essas coisas, o seguinte, ó, você é pago para fazer, não para pensar. Você, olha que frase horrível, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outra frase horrível. Você é pago pelo número de horas que você fica com a tua bunda na cadeira. E aí manda o cara para casa, home office. Como é que eu vou controlar o cara se ele está cumprindo 8 horas de cadeira em casa? Não controla. Então agora nós somos obrigados a olhar para essa modernidade. Vale o teu resultado, vale a tua contribuição, vale a sua cooperação. Então quando a gente ouve essas coisas da nova economia, que a trilogia agora é empatia, colaboração, prototipação, a gente precisa aprofundar o que significa isso. Empatia é como é que eu crio um processo de entender melhor o meu time, os meus pares, o meu superior e principalmente os meus clientes. É isso que é empatia. Agora, muita gente acha que está preparado para isso e não está. Agora, eu imagino o presidente da empresa lá na sede em Nova York com o presidente aqui no Brasil, que não é o cara, sempre foi brilhante no perfil do normal. No novo normal, eu dei essa palavra, mas é o que nós estamos vivendo. Ou o novo anormal, hein? O novo anormal, exatamente. Exatamente. Ele não se adapta. O que fazer com esse cara? Então, retreinar, conversar. Então, o que acontece, Décio, e depois tem uma história interessante em relação ao livro que eu te conto. O que acontece é o seguinte: quando você está com a tua equipe em casa, no home office, né? Quem é o teu líder? O teu líder é a meta. Mas se você nunca trabalhou o teu time sob meta, sobre objetivos... Porque não dá para controlar o cara. Claro que não dá. Dá para entregar, entrega. Você dá a meta para ele, tem que entregar. Tem que entregar. Se ele fizer isso em 1 hora, tudo bem. Se fizer em 8 horas, tudo bem. Sem problema. Tá certo? Que coisa mais normal do que eu tô lá conversando com um colaborador meu, ou com uma colaboradora minha, e entra a filhinha dela. Mãe, não sei o que, tá trabalhando em casa. Aí entra a questão da empatia. O oi para ela, como é que você tá? Você tá ajudando a mamãe a trabalhar, não tá, não sei o quê. E se for preciso, ela desliga, vai cuidar da filha, depois ela volta e se concentra naquilo. Porque veja bem uma coisa, Décio, nós vamos falar, você falou que nós vamos falar no próximo bloco disso, mas esse meu novo livro chama-se O que eu não posso deixar de fazer hoje. E eu não escrevi por causa da pandemia, só que ele virou um acontecimento especial por causa da pandemia. Sabe aquelas coisas que a gente não sabe explicar? É o universo que às vezes conspira a seu favor, diria o Paulo Coelho, né? Eu lancei um livro sobre gestão de tempo, depois eu explico por que eu escrevi esse livro, e que de repente veio a pandemia, furou o lançamento. Mas em compensação ele ficou mais temporal do que nunca. Por quê? Porque na verdade as pessoas querem, como é que eu faço? Ora, quando você tem foco, disciplina e organização, teu tempo rende. Sabe que tem uma empresa multinacional, não vou dizer o nome, o presidente é muito meu amigo, aqui de Alphaville, ele fez todo mundo home office, ou seja, pôs todo mundo para casa e tal, e ele falou, Décio, eu estou desesperado, porque quando os caras estavam no escritório, eles faziam 16 contatos por dia com os clientes. Agora em casa, eles estão fazendo 4 contatos. Se você conversasse com ele, o objetivo é outro, é a meta. Pede para o cara ter como meta falar, mais fácil até por telefone com os 16. Sim. Ou até mais. Sim. Isso é o erro que ele está cometendo. Então, mas é que tem que entender o seguinte, tem muitos profissionais de alta liderança que não entendem direito essa questão, qual é a meta. Décio, olha, eu adoro chão de fábrica, eu adoro varejo, você sabe disso, sou uma pessoa... eu venho dessa coisa mais mão na massa para a academia. Porque eu tenho muitos colegas meus na academia, né? Para quem não sabe, o ano passado eu fiz 40 anos de sala de aula ininterruptos. Não fiquei 1 ano fora da sala de aula. Professor mesmo. Só que é o seguinte, a maioria dos meus colegas professores, por quem eu tenho o maior respeito, geralmente eles são professores, escrevem livros, pesquisam, né? Que depois tem que ver se funciona ou não na prática. O meu caminho foi sempre o contrário. Eu venho lá da prática, aí nós falávamos antes da gravação, o professor Gracioso vem e fala, mas como é que funciona isso? E eu viro professor da SPM, pelas mãos do professor Francisco Gracioso, e começo a escrever o que eu estou vendo na prática. Os 2 caminhos são válidos, da prática para a teoria, da teoria para a prática, tanto que durante muitos anos eu assinava minhas colunas, a teoria na prática funciona. E na verdade eu quero dizer o seguinte, a teoria só vale
se ela funcionar na prática. É isso aí. Né? Mas o que eu vejo é que tem muitos profissionais de alta liderança que eles estão amarrados ainda nos conceitos antigos e não entendem que o contexto mudou. Quantas vezes eu me peguei assim, a pessoa não entregava e eu chegava para a pessoa e falava assim, olha, você sabe o que a gente espera de você? Porque aqui eu faço isso. Não, mas o que a gente espera de você? Você sabe fazer o que a gente está pedindo para você? Como é que você faz? Você precisa de ajuda. Isso é o coach diário, a gente nunca chamou de coach. Esse é o coach diário. A ideia é, você tem certeza que cada pessoa na sua equipe sabe o que você espera dela? Ela conhece a estratégia da corporação como um todo? Ele conhece as metas do seu mês, da sua semana, até para poder empacotar o seu dia? Se ele não souber, não tem jeito. Júlio, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Passou rápido aí? Os primeiros 15 minutos já se esgotaram, acho que até estourei um pouquinho, mas você é tão brilhante que eu fico pensando... Imagina. Tantas perguntas para te fazer, mas vou fazer um segundo bloco, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então acompanhe o segundo bloco da entrevista com Carlos Alberto Júlio. Agora eu falei o nome completo, hein? É verdade. Brilhante professor, administrador, ex-presidente de empresas, palestrante e autor de livros fantásticos. Não perca, voltamos já. Segundo bloco da ótima entrevista com Carlos Alberto Júlio. Cara, sabe, sempre que eu estou com você, ou no clube, eu aprendo, sabia? Eu fico... Todos aprendemos com todos, né? Vendo você falar, é tão real isso que você está falando no primeiro bloco, esse despreparo de muita gente que vivia no mundo e está vivendo em outro e não sabe o que fazer. É verdade. Esse negócio de home office, o principal é a meta. Né? Não é o tratamento que ele tem no escritório, aquela relação diária, essas coisas todas. Né? Agora, por exemplo, eu estive outro dia, antes da pandemia, num banco, aqui perto do banco grande, tinha uma fila imensa no caixa especial, tal, dos clientes especiais, mas tinha fila. Eu já estava incomodado. Eu não sabia, eu já estava querendo xingar o gerente e tal, e a moça do caixa olhou, deu um sorriso para mim. Eu achei aquilo de uma nobreza. Te quebrou. Me quebrou. Ela me falou assim, olha, vou te atender já. E isso, falta isso nas pessoas no dia a dia, né? Agora, todo mundo em casa, a coisa mudou. Eu percebo as minhas gerentes dos bancos que eu estou também mudaram, alteraram. Algumas estão perdidas, outras não sabem o que é meta. E os executivos têm seus medos, né? Porque muita empresa fechando. Também tem 360 mil metros quadrados para alugar na Faria Lima, não sei se você sabe. Sei. Fechado. Sei. Não sei se volta mais. Como é que vai ser esse mercado após? Então, essa coisa é interessante. Isso aí a gente precisaria de 3 horas de programa. Vou tentar ser sucinto. Vamos fazer umas 5 horas. Porque eu não sei se você sabe, eu fui vice-presidente da Volco, que era aqui na Tocantins. Né? A Volco era uma empresa de mobiliário de escritório que trouxe para o Brasil muito do que a gente chama space planning, né? Planejamento de escritório, as divisórias, as estações de trabalho e tudo mais e tal. Foi um trabalho que eu adorei fazer, foi curto, foram 4, 5 anos, mas que eu gostei muito de fazer. Olha que interessante, isso foi em 1990. Então olha só, em 1990 a gente já falava de home office. E aí é interessante que você tinha 2 vertentes. Você tinha aqueles caras que falavam assim, isso nunca vai funcionar. Imagina o cara trabalhar em casa. E tinha aqueles caras, puta, eu adoraria. Não esse horário, não tem nada a ver. Então já tinha aqueles caras que falavam, puta, tudo que eu queria era trabalhar em casa, e tinha aqueles que falavam, imagina que eu vou trabalhar em casa. Muito bem. Aí a pandemia, mais uma lição, por isso que nós temos que entender também que do ponto de vista sociológico, o vírus muda comportamento. Mas talvez no ponto de vista filosófico, ou para aqueles mais espiritualizados, se você quiser, o que o vírus veio nos dizer? Esse vírus veio nos dizer alguma coisa, né? E nesse específico capítulo do trabalho, o que acontece? Joga todo mundo em casa. Olha o que aconteceu depois de um ano. Muita gente que não acreditava em home office está falando assim, funciona. Eu estou em casa, eu estou rendendo, eu estou fazendo, eu estou entregando os números, eu aprendi a criar uma disciplina, que isso é importante, no meu dia a dia. E muitos daqueles que falavam tudo que eu quero é trabalhar em casa, tá dizendo assim, nossa, mas eu estou com saudade do escritório.
o almoço, o cafezinho, O papo de elevador. o papo de elevador e tal. Então talvez esse novo anormal, né? Talvez seja uma mistura disso tudo. Nós estamos sentindo falta de abraço, nós estamos sentindo falta de sorriso, nós estamos sentindo falta do happy hour. Que bom! É resgatar nossa humanidade, o homem coletivo. E eu acho que o grande chance dessas coisas, dessa questão das redes sociais, para mim isso é um novo renascimento. O renascimento lá na Europa e tudo mais foi colocar o homem no centro de tudo, né? Ninguém olhava para o indivíduo. Agora nós temos um novo renascimento, só que não é o homem individual, é o homem coletivo. Com todos os riscos dos grupos, das radicalizações. Então eu penso verde, eu não te respeito porque você pensa azul e vice-versa, né? Tem toda essa coisa. Mas eu acho que a hora que o ser humano aprender, principalmente a questão, como é legal você saber o que eu não sei, ou como é legal você pensar diferente do que eu penso. Por quê? Porque na medida em que você me permite conhecer por que você pensa diferente de mim, quem sabe eu crio uma nova síntese. Mas pouca gente pensa dessa maneira. Então nós vamos ter que nos aculturar, vamos ter que aprender a ouvir o próximo. Quem manda sou eu e você. A empresa tem uma estratégia, tem uma filosofia, você é uma empresa centenária e vai continuar assim. Então, mas aí, Décio, voltando naquela questão do que desaprender, essa é uma questão fundamental. Quer dizer, tem que desaprender mesmo. O que eu desaprendo, mas o que eu não desaprendo? Porque você não vai se livrar dos teus conceitos, teus valores, teus princípios que funcionam. Agora, você precisa ter uma autocrítica muito importante, saber, funciona? Pois é. Funciona? Esses são valores que ainda persistem, que ainda estão, né? Válidos. Por exemplo, você vê, eu estava comentando outro dia, a gente lá na USP tem um MBA online, né? Então eu fui gravar minhas aulas do MBA online. E uma mudança incrível você imagina que eu estou 40 anos dando aula de planejamento estratégico. E agora eu tenho que chegar. Quando eu dava aula de planejamento estratégico, olha só, se o aluno me entregasse um trabalho com menos de 50 páginas, eu devolvia. Como é que você está montando uma estratégia aqui para um negócio com menos de 50 páginas? Hoje, se o aluno não resumir num Canvas, chamado BMG, Business Model Generation, se ele não conseguir colocar num Canvas o modelo de negócio dele, eu devolvo o trabalho. Então, mudou. Então, peraí, como é que é? Eu vou continuar insistindo no planejamento estratégico e tal. Tudo bem, a gente até mostra ainda aquelas ferramentas, os SWOTs, tudo mais e tal. Mas hoje o que vale né? Qual é a minha proposta de valor e para quem é? Como é que eu chego em quem é que me ajuda a entregar? E embaixo, quanto eu gasto e quanto eu recebo, ver se dá positivo ou negativo. Olha que interessante. A minha prática... Simplificando mais. Mas olha que coisa interessante. A minha prática em conselhos tem mostrado isso. Você sabe que eu sou conselheiro profissional independente há 34 anos. De várias empresas. Várias empresas. Hoje a minha querida Camil, a minha querida Aramis, a GSA, o Grupo TV1, né? Até o ano passado eu fui presidente do conselho lá do IBMEC também. Mas olha que interessante, Décio. Eu aprendi, assim, eu não acredito em PowerPoint. Diretoria vem com PPT, eu já fico olhando, né, com o rabinho de olho. Imagina você presidindo uma empresa com um monte de garoto com PowerPoint pronto. Os PowerPoint, não, porque PowerPoint aceita tudo, os caras são bons, sabe fazer cores bacaninha, efeito. Mas eu também não acredito em Excel. Tanto que quando alguém vai fazer uma apresentação em Excel, eu não deixo pôr em tela inteira, eu mando pôr aberto, porque eu fico olhando a formulazinha, que é da onde você tirou esse número, eu olho na formulazinha, certo? Mas olha que interessante, quando o PowerPoint conversa com o Excel, eu presto atenção porque aí tem negócio. Porque é o seguinte, o PowerPoint te mostra uma ideia, mas não diz se é viável. O Excel te mostra os números que eu não sei como é que o cara vai entregar aqueles números. Quando o Excel conversa com o PowerPoint, eu tenho a ideia, como eu vou fazer e qual é o resultado que vai dar, quanto vai me custar, etc, etc, etc. E olha que coisa genial. Quando você pega um BMG, quando você pega um Canvas, para você que está nos assistindo, que não sabe o que eu estou falando, pega o Osterwald na internet, Osterwald, e ele tem um livro chamado BMG, que é Business Model Generation. É um Canvas, uma folhinha que tem que mostrar o teu business todinho. Se você não conseguir pôr naquela folhinha o teu business não existe. E é interessante porque a parte de cima do Business Model Generation, quem sabe se a produção aí conseguir depois, coloca aí para o pessoal ver, a parte de cima é um PowerPoint.
Porque mostra o que eu estou dizendo. Qual é a minha proposta de valor, quem é o meu cliente, quem me ajuda a me comunicar com o cliente, levar a oferta até o cliente, quem me ajuda a produzir, né, quem são meus parceiros, e embaixo tem lá, Cost and Revenues. Então eu vou saber. Então, se aquilo ali tiver claro, aí parte para um estudo mais elaborado. Quantas apresentações eu vi, você também, aquelas intermináveis, o cara sai de lá, bom, legal, mas não sei se vai dar certo ou não. Exatamente isso. Ou seja, o mundo mudou até nisso. Né? Agora, você imagina um professor, 40 anos de sala de aula, 40 anos fazendo os caras fazer aquele planejamento desse tamanho, e agora eu falo, pessoal, faz aí ensina o cara a fazer uma folhinha. Outros não mudaram. Aí é que está. Vamos voltar lá no primeiro bloco? Eu primeiro mudei para depois poder mudar a aula. Se eu não aceitasse que isso funciona... Tem gente que não é assim, não então. muda. Ou melhor, se eu não aceitasse que isso funcionasse... Agora, e os professores? Vamos voltar para quem ensina. Muito professor continua fazendo pedindo, solicitando aquelas apresentações estratégicas enormes, que levam 2 horas para ser apresentadas, e não mudaram. O que vai acontecer? Então, ele vai formar gente ruim, eu acho. Não, ele vai formar gente desatualizada, né, Décio? Porque, Décio, qual é o grande desafio? Se você acreditar na premissa, que é estatística, que o conhecimento do mundo dobra a cada 9 meses, ou seja, tudo que se sabe sobre tudo dobra a cada 9 meses. Como é que eles fazem mais ou menos esse levantamento? Eles pegam todo o número de publicações de um ano e dividem sobre o número de publicações do ano anterior. Está dobrando. Então, veja bem, se você se formou o ano passado, né, vamos supor que você se formou há 2 anos, tá? E nunca mais voltou a estudar as matérias da sua área, você sabe metade do que precisa saber. Quer levar isso ao extremo? Imagine você fazer uma cirurgia com um médico que se formou há 10 anos e não frequentou congressos, não assina nenhuma revista científica. Ele está usando a técnica de cirurgia de 10 anos atrás e de repente hoje ele está abrindo o teu peito e não precisa, é um catéterzinho resolve. Uma cirurgia por imagem, de repente já tem medicamento que não precisa mais da cirurgia, só para você sentir, é claro que eu estou exagerando aqui, carregando nas tintas, e por que isso na gestão também não é verdadeiro? Você quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa que teve Alphaville, todo mundo conhece, deve conhecer meus filhos e tudo mais e tal. Uma vez eu cheguei para o meu filho, o Tiago, que é médico, e eu falei assim para ele, falei, né, Tiago, isso aqui é interessante. Um médico para prescrever, ele precisa ter CRM, ótimo, tem que ter. Um advogado para advogar tem que ter OAB, um engenheiro para assinar uma planta precisa ter CREA. Por que um administrador administra sem ser administrador e não ter o CRA? E ele, evidentemente, você não vai querer comparar médico, né? Como assim vai querer comparar? Se eu prescrever errado, eu mato o cara. Eu falo, mas se você quebrar uma empresa, você mata 3.000 famílias. É verdade. Então essa discussão atual de ciência versus política é muito boa. Vamos na ciência, o que os médicos estão dizendo, como é que se desenvolve vacina, como é que aplica a vacina, trata, não trata, hidroxicloroquina, não hidroxicloroquina e tal. Gente, por que vocês no século XXI não querem apostar no conhecimento? Agora, não quer apostar em quem estudou, quem se aprofundou. Nós temos centenas de executivos que vivem, né, desse módulo antigo. Antigo, estou falando 6 meses atrás, antes da pandemia. O que eles têm que fazer? Eu imagino que eles tenham muitos medos. Gostaria de fazer. Eu acho que existe, não estamos cometendo injustiça. Tem aquele cara antigo que montou o negócio, deu certo, o fundador, e que se atualiza muito, se atualiza assim, principalmente ouve. Os fundadores geralmente ouvem. Então, ele ouve, às vezes ele não sabe como faz, mas ele diz, poxa, interessante, como é que a gente faz isso? Quem que a gente traz para fazer isso? Então, existem os 2 tipos. E existe aquele que deu certo, pegou numa época boa, porque tem muito empreendedor, porque assim, o empreendedor que dá certo vira empresário. Então, não é todo empreendedor que é empresário. Empresário é o empreendedor que deu certo. Só que cada empresário que deu certo, tem 250 empreendedores
que não deram certo, que quebraram. Esse empresário, muitas vezes, porque ele aproveitou uma onda boa ou porque ele investiu certo, quantos você não conhece que 100% do que a empresa gerava, ele jogava dentro da organização e por isso cresceu. O que ele tem que analisar agora é o seguinte, meus próximos 10, 20, 30 anos, como é que eu levo isso aqui? Dá para ir do mesmo jeito? E duas coisas que eu não acredito. O consultor que vem e fala, tem que mudar tudo. Como tem que mudar tudo? Estou faturando, tenho 1000 funcionários, a máquina está... Como é que eu tenho que mudar tudo? Não acredito nisso. E aquele consultor que vem e fala assim, tudo redondinho, não precisa mudar nada. Não existe. A evolução é uma coisa contínua. Eu não acredito que esse negócio desmonta tudo e começa de novo. Até porque o consultor vem, manda você desmontar tudo, você desmonta, fica uma anarquia, você não entende mais, ele vai embora. E quem vai consertar essa coisa novamente, né? Por isso que eu acho que a melhor forma de consultoria numa empresa que tenha condições de manter é um bom conselho, nem que não seja de administração, que seja um conselho consultivo. Por quê? Porque aí lá está todo mês lá. Ele dá o palpite. São várias experiências. Não, mas é que ele dá o palpite, desce, e no mês seguinte ele está lá para ver se o palpite dele funcionou. É verdade. Isso é fundamental. Então eu super recomendo, você que tem um negócio, que está crescendo, consolidado, monta um conselho, não precisa ser nada sofisticado. Não é um conselho de 10 pessoas, não. Monta um conselho sempre com número ímpar, né? E quem quiser convidar o Carlos Alberto Júlio, é só convidar. Essa é uma área que eu gosto muito. Você ia me entregar o livro. Cadê o livro que ele ia me entregar? Tá aqui o livro. Aqui? Claro, por favor. Tá aí, esse é. Obrigado. Olha aqui. Carlos Júlio, o que eu não posso deixar de fazer hoje? É uma única pergunta que pode mudar a relação da empresa com... Você não autografou depois? Vamos autografar, sim. Sabe que essa história do livro é interessante? Porque é o seguinte, sabe de onde nasce esse livro? Décio, metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso. Não, eles acham não. Eles têm certeza que eu sou mentiroso. Porque ele fala assim, peraí, como é que é o negócio? Esse cara tá na CBN todo dia, ele tem uma escola digital, ele tem 5 conselhos, tem 5 coaches, faz 100 palestras por ano e ainda vem aqui dar aula? Mentira. Não dá para fazer. Só que a outra metade quer saber como é que eu faço. Então um dia o que eu fiz? Eu falei, vou fazer o seguinte, a última aula do ano, eu vou dizer como é que é meu dia a dia. Eu pensei que não vinha ninguém, até porque já tinha entregue nota. Veio todo mundo assistir aula. E eu montei uma aulinha dizendo como é que eu gerencio minha agenda. Os alunos adoraram, um deles falou, professor, o senhor tem que ir lá na Monsanto mostrar esse negócio. Como assim? E me contratou. Aí eu transformei a aula numa palestra. A palestra começou a reverberar e comecei a fazer a palestra em vários lugares. Você tem um telefone para quem quiser te contratar para palestra? Puxa, até temos, mas é mais fácil. O @Prof. Carlos Júlio, @Prof. Carlos Júlio, na tela, tá? ou então o www.carlosjulio.com.br. Facinho, carlosjulio.com.br, lá no site você tem. Vale muito a pena porque um executivo faz parte de vários conselhos, palestrantes, autor desse livro e de outros, né? Eu tenho quase todos teus. E que deu uma entrevista muito legal. Meu que amigo bom. Júlio. Imagina, super prazer. Prazer te Quando receber. quiser, voltamos. Pode voltar. Nós precisamos fazer uma específica, porque aqui em Alphaville, além de muitos gestores, também existem muitos empresários. Eu acho que valeria a pena um dia, que tiver uma brecha, nós falarmos só sobre conselhos. Então, como monta aqui, que é o conselheiro que vale a pena, qual é o perfil dos conselheiros, né? Como que se remunera um conselho, como é que se organiza uma reunião de conselho. Coisa importante, certamente o Carlos Alberto Júlio voltará aqui. Ou comigo ou com alguém, também indico alguém para vocês. Você estar aqui conosco é uma promessa, tá bom? Ok. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, Décio. Parabéns pelo tá programa. Eu fico muito feliz de estar aqui, até porque a gente tem a SPM também no coração, né? É verdade. São mais de 20 anos de SPM, né? Então... Faço parte do conselho lá há 25 anos. Há 25 anos, olha só. Eu entrei lá em 90. Beleza, somos contemporâneos. Obrigado, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.